Em agosto de 2005, a NASA lançou o MRO, sigla para Orbitador de Reconhecimento de Marte, que tinha como objetivo principal buscar evidências de que a água existiu na superfície do planeta por um longo período de tempo. Em março do ano seguinte, a sonda começou a enviar as primeiras imagens em alta resolução de sua superfície e, entre elas, uma se destacou por mostrar o que parecia ser um OVNI que teria caído em Marte. Quando a NASA lançou o MRO, seu intuito era obter as imagens mais reais e perfeitas de Marte. Para isso, equipou o orbitador com 3 câmeras criadas especialmente para essa missão. A primeira, com uma lente olho de peixe para fotos coloridas da visão global do planeta. A segunda, para fornecer fotos de uma área de 30 quilômetros da superfície. E a terceira seria responsável por produzir as mais belas e impressionantes imagens coloridas em alta resolução. A grande maioria das sondas e exploradores da NASA superaram as expectativas de vida útil e com o MRO não foi diferente. Esse ano ele completa 16 anos em órbita de Marte, muito além dos 5 anos definidos para a missão, e a intenção da agência espacial é mantê-lo em operação enquanto for possível para que possa auxiliar aos exploradores que estão atuando na superfície, no caso, as plataformas fixas Phoenix e Insight e os rovers Curiosity e Perseverance. Uma foto tirada pelo MRO em dezembro de 2006 causou comoção na internet, 15 anos após a sua captura. A imagem mostra o fundo do Kendor Chasma, um grande cânion no sistema Veus Marineris, que apresenta formações rochosas semelhantes a redemoinhos. Porém, em 6 de dezembro do ano passado, um youtuber da África do Sul chamado Jean Ward, cujo hobby é pesquisar anomalias em Marte, postou um vídeo onde relatava que analisou o arquivo em alta resolução e identificou que seria uma trilha de derrapagem, terminando em um OVNI coberto de areia e detritos, e de acordo com seus cálculos, o objeto em forma de disco teria aproximadamente de 12 a 15 metros de diâmetro. Enquanto muitos chamaram de grande descoberta, compartilhando a publicação e sugerindo até que a NASA investigasse aquele local, outros disseram que aquilo era apenas uma duna de areia ou lixo espacial e que estaríamos diante de um caso clássico de pareidolia, uma tendência a ver na paisagem uma forma familiar, sendo ali a de um disco voador tão popularizado nas obras de ficção científica. Devido à repercussão do caso, o astrofísico François Forget, diretor de pesquisa do CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, deu uma entrevista ao site Numerama, publicada 10 dias após a postagem do vídeo de Ward. E nela ele relacionou vários elementos naturais que poderiam explicar a anomalia. Um graben, que é uma depressão de origem tectônica, geralmente com a forma de um vale alongado com fundo plano, ou um tubo de lava colapsado, ou ainda um cânion formado por uma geleira existente ali num passado remoto. Conforme declaração do astrofísico, essa é uma daquelas clássicas imagens de Marte que geram interpretações equivocadas. Ele ainda acrescenta, é engraçada e nada enigmática para mim. Se formos procurar a foto original e diminuir o zoom, percebemos que toda a área apresenta as mesmas formações. Já o planetólogo Erwin de Hoek, da Universidade de Lyon, concordou com Forget, acrescentando sua própria opinião sobre as variações geológicas que possam ter causado o simulacro em forma de disco. Elas podem assumir várias formas, dependendo da topografia local e da orientação dos ventos predominantes, disse ele. Quanto ao arrasto do disco, é uma depressão rasa criada pela erosão que revela uma camada de rochas mais leves abaixo. Há muito, a humanidade especula sobre objetos incomuns vistos em imagens do planeta Marte. Aquela icônica foto da face marciana tirada pela Viking 1 em 1976 fez parte do imaginário popular durante décadas.
Algumas pessoas acreditavam de fato que aquilo era um monumento de uma antiga civilização alienígena e o rosto apareceu em várias referências da cultura popular, como livros, filmes e séries de TV, onde era citado como uma indicação de vida em Marte em algum estágio da história daquele planeta. Somente em 2001, quando a sonda Mars Global Surveyor enviou uma nova imagem do local em melhor resolução, é que foi comprovado que se tratava de uma simples formação rochosa. Mas não demorou muito para que um novo avistamento ocupasse o vazio deixado pela face de Marte. Em 2007, o rover Spirit enviou a imagem de uma paisagem com pequenas formações rochosas escarpadas, onde uma figura sombreada se destacava por ser parecida com um humanoide andando. Na época, os blogs de ufologia lançaram diversas especulações, entre elas de que uma figura feminina havia sido flagrada caminhando em Marte. A discussão durou por algum tempo até que os cientistas provaram que era apenas uma ilusão de óptica, mais um efeito de pareidolia causada pela sombra de uma rocha apenas. Mas assim como o youtuber sul-africano citado no tópico anterior, muitos ainda acreditam que houve vida inteligente em solo marciano e não medem esforços para tentar encontrar as evidências para comprovar isso. Em dezembro de 2017, um blog de entusiastas da ufologia divulgou a imagem de um objeto esférico descoberto pelo rover Curiosity e sugeriu que era uma bala de canhão remanescente de uma guerra que teria acontecido no planeta vermelho. Pouco tempo depois, a NASA postou na página do rover que, apesar do planeta ter o nome do deus da guerra, a estranha formação era apenas um seixo de 5 milímetros de diâmetro composto de sulfato de cálcio, sódio e magnésio, ou seja, estava mais para um mirtilo do que para uma bala de canhão. Este caso apenas comprova mais uma vez que até as imagens em alta resolução ainda geram dúvidas e diferentes interpretações, porém, algumas delas podem até mesmo ser bem divertidas, não é? Por exemplo, numa imagem do Polo Sul do planeta vermelho, captada pela sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia, é possível ver uma figura angelical e acompanhada de um coração. Já o engenheiro de software Kevin Gill parece ter se tornado um especialista em descobrir formas peculiares em Marte, postando suas impressões em sua conta pessoal. Entre suas postagens está uma imagem tirada pelo rover Perseverance em abril de 2021, com o que parecia ser um brachiosauro. Em outra imagem do rover, de junho do mesmo ano, ele divertiu seus seguidores com uma rocha partida que lembrava um traseiro, típico dos desenhos de Beavis e Butthead. Definitivamente, o rover Curiosity faz jus ao seu nome, pois já capturou diversas imagens curiosas de rochas, como uma que lembra uma bota ou perna de robô, outra que lembra um fêmur, outra com formato de peixe, além de uma colher que parece flutuar sobre a superfície marciana. E mais recentemente, em 11 de abril de 2022, a NASA publicou em sua página social a imagem de uma cratera enviada pelo MRO. Nessa postagem, a agência espacial descreve como sendo o marco zero de longitude em Marte, ou seja, o equivalente ao local onde está o observatório de Greenwich, que marca o meridiano principal do nosso planeta. E a publicação gerou mais de 1000 comentários, entre eles alguns bem divertidos como "Parece uma pegada alienígena em Marte", ou "Sempre me surpreendo como Marte se parece tanto com o norte do Canadá", ou ainda "Parece com o verme da areia do filme Duna". Então, você acha que pode ser tudo igual? Que Marte tenha só pó e pedra? Ou ainda vamos encontrar alguma evidência de que já houve vida por lá? Ou será que ainda há?